Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 4. O relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. A paz do Senhor, estamos chegando à quarta lição do trimestre, que tem por título o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Até aqui, o apóstolo Pedro, como nós temos lido na sua primeira carta, ele tem dado instruções e conselhos gerais aos cristãos que estavam passando por um momento de perseguição e de hostilidade social. A partir dessa parte da sua carta, nós vamos ver que Pedro começa a dar algumas instruções bem específicas e, nesse caso, ele vai falar sobre o relacionamento do cristão com as autoridades. Antes disso, eu gostaria de avaliar aquilo que Pedro escreve no capítulo 2, a partir do versículo 11, quando ele afirma da seguinte maneira: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Aqui é interessante perceber que, uma vez mais, Pedro ele chama os destinatários da sua carta de peregrinos e forasteiros, dando a entender exatamente essa dupla cidadania dos cristãos, no sentido em que nós vivemos em um ambiente em que nós somos considerados como estrangeiros, como peregrinos. Mas preste atenção que no versículo 12, Pedro conclama, Pedro convoca aos cristãos daquele contexto e a nós também, dizendo: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus. Por que Pedro está estabelecendo essa afirmação? Por que chama a atenção aqui Pedro quando ele conclama para que os cristãos vivam honestamente, dando a entender que eles estavam passando por um momento em que eles eram chamados de malfeitores? Os estudiosos, quando avaliam esse contexto, vão destacar que no início da igreja cristã, os cristãos eles eram acusados de vários crimes que nunca cometeram. A prática cristã, imagine, por exemplo, a ceia do Senhor. Quando os cristãos iam participar da ceia do Senhor, essa referência ao corpo de Cristo chegava ao ponto deles serem acusados de canibalismo, o que é um grande absurdo. Muitos cristãos eram acusados
exatamente por proteger as crianças e, numa visão distorcida disso, eles eram acusados de práticas que nunca cometeram. Essa é a razão pela qual os cristãos, a comunidade de crentes dentro daqueles contextos, eles eram mal falados. Então, Pedro está aqui destacando o seguinte, olha, apesar de que falem mal de vós, vocês devem responder a isso daí, de que maneira? Através de uma conduta honesta, de uma prática virtuosa, dentro daquilo que nós estudamos na lição anterior, quando Pedro falava sobre a santidade. E um dos aspectos que os cristãos eram acusados dizia exatamente sobre o relacionamento do cristão com os governantes. A igreja primitiva, em certo momento, ela foi acusada de ser insubmissa. E nesse ponto, ou por essa razão, é que Pedro vai dizer o seguinte nos versículos 13 e 14. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Aqui nós estamos vendo Pedro estabelecer um princípio de submissão, de sujeição às autoridades. Pedro está aqui colocando como regra exatamente que no relacionamento público do cristão com as autoridades, a regra básica é exatamente a submissão e não a subversão. Esse é um ponto central aqui, não somente aqui, mas o apóstolo Paulo também vai fazer uma referência muito parecida quando ele escreve aos Romanos dessa sujeição às autoridades. Aqui, quando nós lemos essa palavra sujeitar-se aqui, a palavra grego é o hipotasso, que significa subordinar-se, obedecer. Em outras palavras, o que Pedro está aqui ensinando para a igreja primitiva, e nós devemos tomar como ensinamento e como exemplo também, é que o relacionamento do cristão com o Estado, seja o governador, seja o presidente, seja um rei, é um relacionamento de submissão às autoridades, porque nós vamos extrair dessa afirmação aqui que toda autoridade ela foi constituída, ela foi determinada por Deus. Então é bom para o cristão, por um princípio de autoridade, que o cristão se submeta então aos governadores. Observe aqui, e é importante nós destacarmos, que essa submissão que as Escrituras nos recomenda não é o mesmo que escravidão ou uma espécie de subjugação. Não é isso que a Bíblia está recomendando aqui. Nós estamos observando aqui que quando a Bíblia fala de submissão, é por amor ao Senhor, é por conta dessa delegação de autoridade que Deus estabeleceu aos governantes. E disso nós aprendemos o quê? Aprendemos que os governantes, eles receberam a autoridade de Deus. Eles governam por conta de um poder que Deus delegou a eles. E nesse ponto, devemos considerar que essa submissão, ela se deve exatamente por causa desse aspecto orgânico que Deus estabelece para o mundo. Se Deus não tivesse delegado autoridades, constituído autoridades sobre níveis, seja no governo, seja na igreja, seja na família, nós viveríamos em um ambiente em que não existiria dependência e muito menos organização na vida. Mas Deus, sendo um Deus organizado, um Deus ordeiro, ele delega esse poder para algumas figuras dentro de alguns ambientes. Ele estabelece autoridade aos governantes,
do aspecto do Estado, ele estabelece autoridade dentro do lar, na figura paterna, ele estabelece autoridade dentro da igreja, na figura do pastor, exatamente para nós termos uma boa vida. Então, Pedro está aqui chamando a atenção para os crentes no sentido de obedecerem essas autoridades. E vale lembrar que no início da igreja primitiva, existiam judeus que faziam parte da comunidade judaica, ou que vieram da comunidade judaica, que faziam parte inclusive do núcleo dos zelotes, que tinham por prática a revolução e o combate, o ataque ao Império Romano. Dentro desse contexto, em um ambiente que muitos acreditavam que esse Império Romano não tinha nenhum relacionamento com a fé cristã, é que Pedro está chamando a atenção nesse sentido. Em que aspecto? Para enfatizar que o propósito da fé cristã não é criar uma revolução. A revolução, a rebeldia, a contrariedade às autoridades que foram estabelecidas não fazem parte do núcleo da fé cristã. É bem verdade que aqui nós também devemos ter a sabedoria para entender que a obediência às autoridades que foram constituídas, sejam reis, sejam governadores, sejam os legisladores, sejam os magistrados, ela tem o seu limite. E esse limite é exatamente o limite que fora estabelecido pela palavra de Deus. O cristão, ele obedece ao Estado, ele se submete ao Estado até o limite que esse Estado, que esse governante, ele não contraria a vontade de Deus e não obriga o cristão a ir contra um princípio das Escrituras. Porque nesse caso, é importante nós considerarmos como premissa essencial aquilo que Pedro enfatizou em Atos dos Apóstolos. Mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse sentido, tomando por base a recomendação de Pedro, nós extraímos como ensino subjacente que Deus, desde a sua criação, ele estabeleceu que o poder, essa organização do poder e das autoridades, serve para que nós vivamos bem em uma sociedade ordeira. É por isso que, como cristãos, nós devemos fazer parte da atuação democrática, da atuação cívica, exercitando o nosso direito, principalmente o direito político, não somente o direito político, mas também os outros direitos, como os direitos civis, os direitos sociais, porque nós fazemos parte dessa sociedade, nós temos uma cidadania terrena e devemos dar um bom testemunho como cidadãos, participando ativamente, sabiamente da vida em comunidade. Aqui, Pedro vai encerrar esse ensinamento no versículo 17 com 4 mandamentos fundamentais que coroam o ensinamento até então esposado por ele, quando ele diz da seguinte maneira, no versículo 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Honrar a todos aqui significa que todas as pessoas são dignas de serem honradas. Esse é um princípio fundamental da vida cristã. Nesse aspecto, é importante que você ensine, aconselhe ou faça enaltecer na sua aula perante seus alunos que é exatamente a fé cristã a religião que sempre destacou o valor de cada pessoa enquanto indivíduo. Cada pessoa ela é digna de ser honrada, independentemente da classe social, independentemente da raça, independentemente da cor ou da religião, toda pessoa é digna de ser honrada. Da onde nós extraímos esse fundamento? Das Escrituras de maneira geral, mas principalmente do capítulo 1 e do versículo 26 de Gênesis, quando nós lemos que Deus
criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, cada pessoa, cada indivíduo, ele é digno de ser honrado. E aqui nós encontramos aqui essa afirmação, uma vez mais, do apóstolo Pedro, destacando esse ponto. E é importante nós considerarmos o valor dessa afirmação de Pedro, principalmente porque ele está falando isso dentro de um contexto da sociedade romana, porque vivia ali sobre o Império Romano, e nem todos tinham essa garantia de serem honrados, porque nós sabemos que na sociedade romana nós temos algumas classes sociais e quem tinha mais direitos eram exatamente aqueles que tinham uma cidadania romana. Pedro está aqui abrangendo essa dignidade da pessoa humana, que é algo muito falado nos dias atuais, mas que vai encontrar o seu fundamento principalmente a partir da narrativa das Escrituras, dos ensinamentos de Jesus e da história do cristianismo que formatou os valores da sociedade ocidental. Terceiro aspecto aqui é amar a fraternidade, que diz respeito à dimensão da comunidade cristã, onde nós vamos encontrar a importância dessa atuação social. O terceiro ponto é o temei a Deus. Tudo que nós fazemos em sociedade ou em particular, nós partimos do pressuposto desse temor a Deus, e temor aqui não diz respeito a medo de Deus, diz respeito a respeito, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Criador, aquele para quem nós direcionamos toda a nossa obediência e também a nossa vida. E ele conclui dizendo: honrai ao rei. Qual que é o objetivo aqui? É uma vez mais destacando que nós nos submetemos às autoridades, porque essas autoridades elas estão investidas de um poder que fora estabelecido por Deus. Portanto, nós temos condições nesta lição de refletir de maneira direta, fazendo uma exegese, ou seja, uma avaliação dessas afirmações do apóstolo Pedro, para nós considerarmos aquele contexto, mas também trazer isso para os nossos dias, para dizer que nós respeitamos as leis, que nós também nos submetemos às nossas autoridades e podemos aplicar isso na sociedade contemporânea. De que maneira? Nós sabemos que vivemos uma sociedade em que a autoridade ela é desconsiderada, ela é desfeita. Vivemos um tempo que se fala muito sobre a desconstituição das autoridades em vários níveis, seja no nível religioso, seja no nível familiar, e esse princípio muitas vezes ele é quebrado nesse contexto. E nós, como cristãos, precisamos valorizar o princípio da autoridade, porque é um princípio para a boa vida que fora estabelecido por Deus. E assim nós vamos chegando ao final desta lição, esperando que você tenha crescido em conhecimento e em graça da parte do Senhor Jesus, e que da mesma maneira os seus alunos tenham sido edificados com essas lições. Faça essa reflexão com eles, qual o nível de aprendizado que eles têm tido até aqui. Lembre-se sempre de investir no seu ministério como professor da escola dominical. Eu relembro a você da importância de se preparar para as lições. Eu tenho à sua disposição o livro de apoio que vai dar subsídios mais completos para que sua aula se torne mais adequada e que tenham fundamentos que vão edificar a vida dos seus alunos. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima lição. Até lá! CPAD, a editora da Escola Dominical.